Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo da série Convocação, tá? E nesse vídeo aqui eu vou falar o seguinte, é uma coisa que eu já falei num outro vídeo, tá? Mas acrescentando alguma coisa nova, tá? Que é o seguinte, eu falei que uma comparação, tá? Entre o movimento, tá? Do comunismo, tá? E o movimento soviético em oposição a alguma coisa que está estabelecida, tá? E que não está agradando ou que não é bom, mas sem o raciocínio do comunismo e as doutrinas que se referem a isso daí. Por exemplo, imagine que alguma coisa está acontecendo num lugar e aquilo ali é ruim, e automaticamente você tem que tirar aquilo ali, né? E tirando aquilo ali, o que vai vir depois? Quando um movimento é comunista ou soviético, ele vai trazer consigo o comunismo, né? Mas acontece o contrário também. Como assim? Por exemplo, a ditadura do Chile, que aconteceu no Chile, tá? E também a ditadura que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, eles trouxeram, tá? Uma doutrina que no caso era o contrário disso daí. Por exemplo, os alemães na Segunda Guerra Mundial, eles tinham como adversário o movimento russo. Sim, eles consideravam, tá, ruim o movimento russo, a saber, o comunismo, os alemães naquela época. Da mesma forma, aquele ditador chileno, tá, ele entrou com um ponto de vista semelhante ao que aconteceu na ditadura militar, né? A ditadura militar aqui no Brasil. Ele entrou com, ou seja, o grupo entrou com um raciocínio que no caso seria o oposto da ideia do comunismo e do esquerdismo, consegue entender? No caso, o posicionamento conservador, de direita, né, republicano, consegue entender? Percebeu o raciocínio? Pronto. Então, eu fiz um vídeo falando sobre esse movimento de tirar alguma coisa e entrar com alguma coisa nova. E sem se importar em nada, assim, com o objetivo de tirar fora isso fora, tá? Por uma coisa que seja melhor, tá? E que não seja nem comunista, nem de direita. É o movimento que eu tenho encabeçado, tá? Esse é o movimento, tá? Do Jorge Rodrigues, tá? Ok? Ok? Pronto. A outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte: quando você vê os anticomunistas falando contra qualquer tipo de doutrina que seja comunista, ou que seja marxista, né, ou que seja progressista, esses vagabundos, tá, eles tentam fazer parecer que o que eles estão estabelecidos, ou o que eles estabelecem, o que eles fazem seria o certo, que é o mais nojento, assim, porque você vê que são indivíduos mentirosos, trapaceiros, ladrões, cínicos, macumbeiros, consegue entender? Envolvidos nas mesmas merdas, tá? As mesmas merdas que o outro grupo. Por quê? Porque nesse esquema, no esquema interno, analisando o esquema interno e analisando o todo do país, os dois lados funcionam como que dançando conforme a música, consegue entender? É como que o tal do indivíduo se dá bem com alguma coisa que no caso seria o contrário do raciocínio dele, mas ele sabe que está funcionando as duas coisas juntas, assim, consegue entender? Como se fosse um informante. É assim que funciona, tá? A questão do anticomunismo, tá? A questão do anticomunismo e também a relação, tá, entre um indivíduo que tem um ponto de vista ao contrário das ideias do indivíduo que é anticomunista, mas os dois funcionando junto, né? Da mesma forma, com a questão os esquerdistas, no caso, eles já têm uma rejeição muito grande a qualquer tipo de posicionamento que não seja esquerdista, mas automaticamente eles têm que conviver com o outro lado também, né? Então, tudo isso aqui é meu, tá? Ok? Ninguém nunca me ensinou nada. Principalmente sobre o que eu estou falando aqui. Ok? Sobre tudo que eu tenho falado aqui nesses temas que eu estou falando aqui, tá? Ok? Ou seja, ninguém nunca me ensinou nada de nada.
Mas sobre esses temas aqui, não somente esse vídeo aqui, mas todos os outros que eu fiz falando, tudo isso aqui é meu, ok? Preste atenção para você entender. E qual é o ponto que eu quero colocar aqui? Por exemplo, quando se fala, tá? Quando se fala assim da ideia de quando as pessoas reclamam de alguma coisa que está acontecendo que é ruim, e a opção é o comunismo, consegue entender? A opção é o comunismo, já deixando de lado a questão do Karl Marx, mas falando assim, por quê? Porque o Karl Marx era o cara que ele trabalhava para isso acontecer, né? Ele estava tentando jogar as ideias dele para que isso pudesse acontecer. E aí ele pegou más influências, tá? E ele formulou uma má doutrina e ele fortaleceu uma má doutrina, uma má opção, ok? Para as pessoas, que é esse que é o ponto que eu quero colocar. A má opção que ele formulou para as pessoas, tá? Não foi somente em função dele, não, tá? Foi em função da não opção de uma outra alternativa, que é isso que eu estou querendo falar aqui, tá? Tudo isso aqui é meu, é isso que eu ia falar. A má opção, tá? Por exemplo, imagine que o cara, poxa, tem que tirar isso aqui, tem que botar isso para fora, isso tem que sair. Então, o que ele tinha na mão não podia fazer isso. Então, ele teve que se juntar com más influências, tá? E ele teve que formular ideias ainda extremas dentro do que ele pensava, tá? Para que ele pudesse fortalecer mais as ideias. Então, aí sim ele conseguir ter alguma coisa que pudesse, por meio de influência, tá? Ser uma opção para as pessoas escolherem como se fosse duas teclas, duas imbecis teclas, ou direita ou esquerda, para que uma coisa entre e a outra saia. Tudo isso aqui é meu, tudo isso aqui que eu falei é tudo meu, ok? Consegue entender? Que eu já falei para você num outro vídeo aí, que é o seguinte: essa opção de que as pessoas não estejam no comunismo e escolham o comunismo, isso aí foi inventado, tá? É meu. Isso daí foi inventado, você consegue entender? Ou seja, peraí, eu não quero isso daqui que está aqui. Tá bom, então isso aqui. Não, mas eu não quero isso aqui. Não. A questão é que por alguma razão determinados indivíduos, sim, por quê? Porque os aproveitadores, os sanguessugas, os interesseiros, consegue entender? Os pilantras, eles se agregam com esses dois perfis, porque eles sabem que tem isso daqui, uma maneira de tirar vantagem do que é dos outros, tirar vantagem do que é dos outros em favor deles. Consegue entender? Preste atenção. Então, o raciocínio é o seguinte: quando as pessoas, tá, se cansam de alguma coisa que está estabelecida e as pessoas optam por outra que sabem que não é bom, é porque as pessoas querem tirar aquilo que está de ruim. Consegue entender? Consegue entender? Você veja que o pretexto, tá, com que esse grupo da direita, eles reclamaram do pessoal da esquerda, e então eles estão fazendo um movimento para eles voltarem, é tão malicioso, tá? Ou seja, tão eles, consegue entender? Quanto esse grupo que ambiciona tirar eles para entrar de novo, ou então para entrar com mais força mesmo, para estabelecer um comunismo. Consegue entender? Consegue entender? Então, quando alguém pensa que poxa, será que o comunismo vai ser bom? Ou então, poxa, mas na China é assim, entendeu? Quando essas pessoas sou eu. Poxa, outra coisa também, esse comentar a respeito da possibilidade de que a China seria analisar, tá? Vantagens ou como é que eu vou dizer, qualidades só quem faz isso sou eu. Todos esses pilantras que você viu, todos eles só começaram a falar isso depois que eu falei, rapaz. Eles tanto começaram a falar isso só depois, ó. A primeira vez que eu comentei a respeito do Japão e da China foi em 2020, 2019 mais ou menos. Eu lembro quando eu fiz uma série de vídeos. Foi aí que começaram os primeiros buchichos assim, tá? E aí recentemente, quando eu comecei a fazer, aí começou determinados indivíduos falando mal da China. Não, a China não é bom por causa disso. E determinados indivíduos, talvez a China seja boa por causa disso, ok? Consegue entender? Quem fala primeiro sou eu, ok? Então preste atenção para você entender. Agora eu vou falar aqui para você um negócio. Você consegue entender o raciocínio? Poxa, será que isso é bom, né?
Por quê? Porque esses filhos da puta, é nesse ponto que eu quero chegar, pronto. Esses filhos da puta, tá? Que é os Estados Unidos, a Microsoft, tá? Os anticomunistas, entendeu? Esses indivíduos lá, esses esquerdistas ladrão, esse monte de merdas, tá? Ok? Esquerda, direita, a porra toda, tá? Esse monte de merdas, eles têm levado as pessoas a pensar que, poxa, será que o comunismo, como na China, ou uma ditadura como na Coreia, poderia melhorar? Consegue? É por causa justamente, consegue entender? Não é alguma coisa que vai vir de fora, essas merdas que tem que ser tiradas, consegue entender? Ok? São essas porras desses aproveitadores, ladrões, trapaceiros, cínicos, pilantras, sanguinários, satanistas, assassinos, consegue entender? Que tem que ser tirado, tanto de esquerda quanto de direita, que praticam todas essas coisas que eu falei. Você consegue entender? É a sedução das pessoas, aderir a um esquema que foi formado justamente como uma armadilha, consegue entender? Para que as pessoas, poxa, a China é assim, né, cara? Né? Poxa, no comunismo tem a vantagem assim, ou então no comunismo, poxa, vai ter a desvantagem, mas não tem jeito, a gente tem que optar. Essa ideia de as pessoas as pessoas titubearem, né, ficarem indecisas em que, pô, será que isso daria certo? É justamente a razão, está justamente na parte interna, consegue entender? Está justamente na merda desses indivíduos que estão aí. Aí vou falar uma coisa que eu vi de passagem aqui, um indivíduo falando inclusive da seita de magia. É meu isso aqui! Um indivíduo falando da seita de magia negra, estava escrito na camisa dele em inglês assim, ó: nós somos parte, nós somos a merda. Vou tentar explicar aqui o que estava escrito na camisa assim, ó. Nós somos, vou tentar com as minhas palavras aqui, estava escrito assim, ó: todos nós somos uma merda nessa sociedade, temos que, é como se fosse assim, nós somos a mesma merda, consegue entender? Nós somos a mesma merda, todos nós somos uma merda, ou então a merda da sociedade é com todos nós. O que significa isso daí? Sim, a ideia tá do incompetente convencer você que você tem que conviver bem com ele, consegue entender? O incompetente querer que você se iguale a ele, o incompetente querer que você desça ao nível dele, o incompetente não se colocar no lugar dele e você tem que se colocar no lugar dele. É isso daí, você tem que acabar com isso daí, tá? Consegue entender? Esse negócio do indivíduo mó safado, ele ser contado junto com você, entendeu? O indivíduo roubando o que é dos outros, mas ele faz bem para a economia. Fica mesmo dando audiência para esses filhos da puta. Esses indivíduos têm doutrinas, tá? Para que eles possam unir uma coletividade de pessoas para roubar os outros. Amanhã vai ser você, filha da puta. Consegue entender? Todos nós somos uma merda. Ou seja, o que é seu tem que ser partilhado para os outros. Vagabundo viu que tem alguma coisa importante na minha mão. Ele viu que tem valor. Ele vai pegar e vai dar para meia dúzia de vagabundo o que é meu, rapaz. Você consegue entender? Ok? Um indivíduo desse, sinceramente, se eu sou um ditador, eu meto uma bala no meio da cara de um filho da puta desse. Consegue entender? Sai do meio desses babacas, tá? Você tem que começar a entender, tá? Essas ideias espertalhonas que esses indivíduos jogam sem você perceber. Isso que eu falei aqui foi isso. Quando eu vi, eu já manjei logo. E o sujeito ainda fazendo propaganda de uma determinada seita, sentado numa cadeira de podcast de psiquiatria, tá? Ok? Lidando com um monte de indivíduo que tem a mente, tem merda na cabeça para raciocinar, só esquerdismo, consegue entender? Fazendo média com Danilo Gentili, que é um esquerdista do caralho, consegue entender? Mas associado com a questão da porra, dessa merda de direita, tá? Ok? Fica aí dando audiência para essa tal dessa seita aí do Karl Marx. O Karl Marx fez parte da seita. A seita do Winston Churchill, eu falei no outro vídeo lá. Você digita um Winston Churchill no Google, você vai ver ele fazendo vários símbolos do Karl Marx ali naquela porra, consegue entender? Um satanista, esse filho da puta, ok? Não tá vendo que é um espoliador, que é um ladrão, ok? Ok? Então é isso daí, tá? Nós somos a mesma merda. É como se você tivesse que se igualar com uma porra de um filhado da puta. Ei, dá licença, rapaz. Se você é uma merda, você vai ser na puta que te pariu.
Eu tenho que ficar à mercê de você? É isso daí, tá? Você viver a vida inteira, tá? Sendo roubado por um grupo de espertalhões que está lhe mandando, ok?